Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aprender mais um pouquinho, vamos treinar mais um pouquinho sobre não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon. Nós estamos na seção 2, naquela parte da fala crítica construtiva, mas nós estamos na parte 2, na segunda parte da seção 2, da fala crítica construtiva, nós estamos nas aplicações práticas. Hoje nós vamos falar sobre o dia 55. Então esse é o 55º dia do nosso treinamento, que diz respeito ao 25 de Reshvan, do primeiro ciclo, e 25 de Iyar, no segundo ciclo. Essa parte da aplicação prática, ela às vezes não é muito fácil, né? Nós vamos ter aquelas coisas históricas, mas nós vamos tentar trazer no nosso exemplo, na nossa vida diária, cada um pensando na sua vida e tentando se colocar ali. E o Seth Cardoné é bom, né? Nem sei se vocês estão podendo escutar, mas é bem bom a sessão. Temos a playlist no canal das músicas. Vou dar um pause aqui. Ou melhor, eu dei um K. Lembram que eu aprendi que é o K? Bom, aqui quando nós falamos, então nós vamos ter o título, né, o subtítulo no Sefer Hafetz Haim, pressão social. Eu quero lembrá-los, deixa eu pegar aqui no livro para não falar bobagem. O dia 54 nós falamos do pecador habitual, aquele pecador que ele é o lachonarento, nós estamos falando de lachonará, que ele está tão acostumado, mas tão acostumado que é habitual. Você vai conversar com a pessoa, ele é fofoqueiro, tá? Não tem assim aqui ele cometeu este crime, aquele crime, aquela crime. Não, ele é um fofoqueiro habitual, todo dia. Você vai conversar com a pessoa, ele está sempre fofocando, ele está sempre com a maledicência na ponta da língua. A língua nunca está shmirat lashon, nunca está guardada, né? E nós falamos no dia, isso foi no dia 54, no dia 53, nós falamos do pecador ocasional, né? Vemos aqui o exemplo de Davi, quando ele não sabia, não tinha noção que tinha pecado. Às vezes uma pessoa se acostuma tanto a fazer uma coisa que é errada, que não está certa, que é pecado, né? E aqui a palavra pecado ela é tão difícil de nós compreendermos. Aqui significa realmente errar aquele alvo. O alvo não poderia ser errado. Ele teria que ser quando nós miramos em alguma coisa que edifica, mas aqui é errar, né? Então aqui o pecado tanto o ocasional quanto o habitual vai caracterizar a Lashon Hará e ponto final. Nós falamos de todos os tipos. Esse habitual, ele pode ser aquele que ocasiona todos os outros que nós conversamos aqui. Como, por exemplo, aquele que prejudica o outro, aquele que deprecia, né, o outro, aquele que deixa a poeirinha. O Lashon Hará habitual, aquele habitual mesmo, aquela pessoa que realmente não vive sem isso, parece. Tão sério, mas tão sério, que nos estudos do Maimônides, esse tipo, essa classificação, esse tipo de pessoa não tem o direito, vamos dizer assim, ao mundo vindouro. Então, quer dizer, o direito ao mundo vindouro todos temos, mas a Tshuvá aqui é muito mais difícil, porque ele é habitual. Não quer dizer que ele realmente vai perder o mundo vindouro, mas ele vai ter uma tshuvá muito mais difícil e vai precisar fazê-lo. Então nós temos as causas, as consequências. Quando há o perdão, não significa que você não tenha que nós não tenhamos que expiar isso. Então existem algumas formas de tshuvá todo dia, né? Aquele arrependimento genuíno. Nós não estamos falando de arrependimento, aí eu vou me arrepender, vou fazer tshuvá, vou pedir perdão só para estar no mundo vindouro. Não, que não ganha assim. Que não é não é um pedágio, não é uma compra aqui de mundo vindouro. Não é assim, né? Uma ficha, paguei a ficha, entra. Então eu posso chegar no último do segundo tempo, no 45 do segundo tempo. Na verdade, é todos os dias, mas precisa ser genuíno. O habitual nem percebe que está pecando.
Infelizmente ou felizmente, não sei, o fato dele não perceber que está pecando ou que não está pecando, não dá para ele, como eu disse, infelizmente ou felizmente, aquela vantagem, eu não sabia. Não interessa. Não interessa. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Criador. Nós estamos falando de algo que nós não sabemos, não chegamos, não conseguimos chegar, talvez às vezes nem próximos de um conceito, uma coisa. Não há conceito aqui. Então, simplesmente obedece. Mas obedece qualquer coisa? Não, obedece pelo bem. Faz as mitzvot, faz o certo. Trata o semelhante como gostaria de ser tratado. Então aqui não cabe se é ignorante, se não é ignorante, se é inculto, se não é inculto, se é burro, como eu já ofendi muitas vezes do animalzinho, se é ou se não é, aqui não me interessa. Fez lachonará, é um lachonarento habitual, não consegue se controlar, não faz chuvar a vida inteira. Você ainda tem uma chance, olhe bem como Deus é bondoso. Claro que é uma metáfora porque Deus não é bondoso, então na sua bondade, no seu atributo, o atributo que Ele permitiu que nós usássemos, na sua bondade e misericórdia, um favor divino nós ganhamos no último dia da nossa vida. Então, quem sabe você, lachonarento, habitual, que não para nunca, é quase impossível de conversar com você. Você, talvez, no dia da sua ida daqui para outro canto, né, da sua morte, talvez você consiga fazer uma atividade e seja recebido, porque todas as nossas preces, todo o nosso arrependimento genuíno, de vontade, de pureza, porque realmente percebeu que estava errado, não comprando um passe para entrar no mundo vindouro, mas porque percebeu que esse não é o correto, você vai ter, eu vou ter, eu não, porque eu não sou lachonarenta habitual e nem você. Então as pessoas que são vão ter a chance do mundo vindouro na chuva do último dia da vida. Cuidar este adendo aqui, porque nós precisamos entender várias coisas. Nós estamos no mês de Elul ainda, nós continuamos no nosso trabalho de chuva, no nosso trabalho do balanço, para chegarmos no Rosh Hashanah limpos. Quando nós falamos de limpeza, nós lembramos de pureza. Não significa que todo mundo que ande por aí de roupinha limpa seja um puro de coração. Às vezes é um perverso. Ou vice-versa. Mas esta é uma analogia muito boa. Quanto mais nós repetimos um pecado, mais cascas nós vestimos em nós. Então, mais encracados e sujos nós ficamos. Então, vai ter que ser, não adianta mais nem lavar com homo, multiação, multiuso. Aqui vai ter que colocar que boa, aquele alvejante mesmo, lavar mesmo. Então, a chuva aqui tem que ser ferrenha, tem que ser forte, tem que ser verdadeira, tem que vir de dentro, para que nós possamos tirar o máximo de cascas possíveis, as clipot, aquilo que nós mesmos nos ficamos construindo, ficamos vestindo na nossa vida. Então pensem que isso é importante. Nós estamos no mês de Elul, é um mês importante para isso. Esse tipo de pecado, esse pecado habitual, eu estou me estendendo nele porque nós vamos falar da pressão social no dia de hoje. Esse pecado habitual, embora muitas vezes a pessoa não saiba que está pecando, ela está proporcionando algo de ruim para ela, para aquele de quem ela fala, para aquele que ela prejudicou e, pasmem, para a nação. Para a nação. Então nós voltamos nos espiões e vamos lembrar lá quando dissemos aqui no nosso treinamento de não fazermos lachonará, que no momento que foi depreciada a terra de Israel pelos espiões que falaram mal, que tiveram medo, que foram covardes, ela foi, ao mesmo tempo, as pessoas foram prejudicadas. Neste momento, não é habitual, não é isso. Quer dizer, mas foi tão forte, foi tão pontual naquele momento que incitou todos a acharem que a terra não prestava. Então isso é coletivo, isso prejudicou a formação da nação. É como se atrasasse, entende? É aquela causa, aquela consequência coletiva do que um indivíduo às vezes só fez. Então não pense que eu estou só falando que sou eu, não é você, eu pago pelos meus pecados aqui que você não paga sozinho, infelizmente. E também quero lembrar uma coisa aqui. Às vezes, quando eu estou conversando, eu não sou uma pessoa muito fofinha, não. Eu sou um pouco irritadinha, assim, porque eu não tenho muita sabedoria. Sou um pouco sem sabedoria. Eu fico conversando com as pessoas
e vendo as pessoas acharem que não tem nada a ver, esse negócio do coletivo, a pessoa fica agindo de forma não idônea, às vezes é um mau caráter, às vezes é uma pessoa nojenta, às vezes é uma pessoa, olha que ruim falar essas palavras, né? E eu fico pensando no meu pensamento lá, porque são vários pensamentos, né, na cabeça. Vem o anjinho, né, e o diabinho, como a gente fala. Então o Yetzirará, que é nosso parceiro, nosso companheiro desde o nascimento até a morte, quase, eu acho, nosso mau instinto, ele fica dizendo assim, ai, fala para essa pessoa. Meu, você não entende que a maneira com que você está agindo, com o seu mau caratismo, com a sua perversidade, você não entende que você está atrasando a minha própria evolução? A minha própria elevação, a elevação da minha própria alma? Por quê? Sim, nós nos elevamos solo. Sim, nós temos um CPF, cada um é um diferenciado, mas a unicidade de Deus também diz respeito a termos esta união com Ele. Então, sim, você, pessoa que está fazendo essas coisas, ai, não quer fazer por você? Faça pelos outros. Não quer deixar de fazer laxaná por você mesmo porque você acha que não tem problema, não tem temor nenhum a Deus, nem as coisas, e nem quer crescer mesmo, e você é ruim de negócio? Mas você está me atrapalhando. Quando você me atrapalha, você atrapalha o outro, e este é o coletivo. Então nós atrasamos sim a vinda de Mashiach, nós atrasamos essa mudança de ciclo, porque o mundo não termina, mas ele muda de ciclo, são ciclos diferentes, e nós não conseguimos, parece que nunca chegar ali na Terra Prometida, no mundo vindouro, uma metáfora. E meu anjinho diz, não fale nada, você não tem nada a ver com isso, Deus está vendo. Então vamos lá. Como eu disse, hoje 55, dia 55, pressão social, segunda sessão, sessão 2, segunda parte, e colocar na prática, né? Nós estamos falando da fala crítica construtiva. Então, vamos ler a máxima de hoje, mas eu vou precisar tomar uma água primeiro, porque eu já entrei falando com tudo, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yadivarim. Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês, estou de garrafinha nova, porque vi uma reportagem na mídia, não assisto televisão, nessa mídia telefônica, que as bactérias elas ficam se formando na garrafinha, elas ficam se formando na tampinha, então assim você pode trocar, encher de água, da sua água da torneira, da sua água do seu filtro, algumas 3, 4 vezes, não mais do que isso, tá bom? Porque vai se transformar em bactérias ali, então eu mudei de garrafinha. Eu tenho as azuis ainda, tenho outras, mas eu vou mudando de garrafinha e essa é uma novinha e também a tampinha, né? Às vezes troca de água, façam isso. Porque para nós servirmos a Deus, nós precisamos estar saudáveis. Que gente cheia de bactéria por dentro, as bactérias ruins, aquelas que dão doença e tudo mais, não serve bem a gente. Vamos na máxima do dia? Os que costumam falar Lachonará não encontrarão cura no final dos dias. Parecido com o que nós estávamos falando, né? Sobre o mundo vindouro, sobre a chuva de última hora, que não é o correto, mas enfim, ainda bem que Deus deu essa chance. Não é exatamente sobre isso o texto, mas nos serviu muito bem o exemplo. Chuva todos os dias. Então, pressão social. Um rebelde devido à tentação. É alguém que costuma ceder à tentação de violar uma mitzvah específica. Ele viola sempre aquela. Ele tem aquela tentação, ele é um rebelde. Ele tem aquela tentação de violar sempre aquela mitzvah. Enquanto a proibição contra a fofoca aplica-se ao que é falado sobre essa pessoa, pois ela não é herege, tá? Ela não é uma herege, a sua situação difere drasticamente da pessoa que transgride ocasionalmente uma determinada mitzvah. Veja que ele está somando aqui, nós já falamos daquele ocasional. Não tinha nem se tocou, né? Mas que basicamente está comprometida com a sua observância. Por quê? Está comprometida com a sua observância, ocasionalmente transgride. Nós estamos falando de duas pessoas aqui. Então, aquele rebelde
Filho da tentação é dois tipos na mesma pessoa. Ele tem a tentação de sempre transgredir aquela mitzvah específica, né? Como aqui nós vamos ter que entender bem dentro do que é o judaísmo e nós, Bnei Noach. Nós não podemos dizer assim, eu tenho aquela tendência, aquela tentação a transgredir sempre o Shabat. Por quê? Porque nós não cumprimos o Shabat como lei entre as 7 leis. Né? Nós não fazemos a mesma coisa. Então nós guardamos e observamos o Shabat no nosso tempo, no nosso tamanho, da maneira que dá. Nós estamos começando e podemos ir adiante, tá? Nós temos as 7 leis, mas nós podemos fazer tudo que não for contra, ou que não for determinante apenas para aquele povo. Então aqui fica difícil de nós colocarmos um exemplo, mas quanto ao judeu, nós podemos colocar o exemplo daquele que o Shabat ele sempre transmite. Faz as bênçãos todos os dias, vai na sinagoga, faz as preces, come kasher, tem uma vida kasher, é uma pessoa muito idônea, muito devoto, mas no Shabat ele não se aguenta e liga o celular. No Shabat ele pega o seu carro e vai dar uma banda na cidade. Ele ele sempre, essa mitzvah específica, ele dá uma resvalada aqui. É dele que nós estamos falando. E como ele explica aqui, enquanto a proibição contra a fofoca aplica-se ao que é falado sobre essa pessoa, tá? Porque é uma proibição, você não pode fofocar sobre essa pessoa, mesmo que ela seja assim, pois ela não é um herege, ela é alguém que é rebelde à tentação específica ali, de uma mitzvah específica. Como já aprendemos, a proibição primária contra falar Lashon Hará, primária, não andarás como um fofoqueiro entre o teu povo. Isto está em Vaikra. A pessoa que deixa constrangido seu irmão judeu, está escrito, transgride a proibição de um homem não deve ofender o seu semelhante. E nós vimos aqui que serve para nós. Então a frase fica: a pessoa que deixa constrangido o seu irmão transgride a proibição de um homem não deve ofender o seu semelhante, que está em Vaikra também. Nós não temos que ofender um semelhante. Os nossos sábios interpretam o termo o teu povo, tá? Da linha de cima que nós lemos, na primeira proibição, excluindo somente um rebelde cuja intenção é magoar. Então aquele que a intenção é magoar, eles aqui não diz respeito, aqui ele está excluído. Quando diz ali o teu povo, vamos voltar na frase lá, não andarás como um fofoqueiro entre o teu povo. Está excluído aquele que tem a intenção, que é rebelde, cuja intenção é magoar o outro, cuja falta de consideração por uma determinada proibição o faz pecar regularmente. Vejam que nós saímos do ocasional, nós saímos daquele que transgride uma mitzvah específica e caímos no aquele que o faz pecar regularmente, cuja falta de consideração por uma determinada proibição o faz pecar regularmente. Aquele habitual, o de carteirinha. Todavia, o termo, o seu semelhante, né, quando diz ali, não deve ofender o seu semelhante, na segunda proibição, exclui até esse termo, exclui até o que tem a intenção de magoar. Não é fácil, nós precisamos realmente fechar a nossa boca. Portanto, é proibido falar Lashon Hará sobre aquele que tem intenção de magoar. Mas é permitido exercer pressão social sobre ele, para induzi-lo a corrigir os seus caminhos pecaminosos. Vejam bem, é proibido que nós falemos mal, que nós façamos Lashon Hará contra aquele rebelde cuja intenção é magoar. Então, o que nós devemos fazer? Nós não devemos ser aquele que magoa. Nós devemos cuidar disso. Quando nós formos falar sobre esta pessoa, sobre qualquer outra pessoa, para poder fomentar uma pressão social, onde várias pessoas digam
para ela que não é legal o que ela está fazendo, que ela se sinta envergonhada de alguma forma. Tudo isso nós devemos fazer sempre com a observância de que vamos mudar o resultado. Vai funcionar? Isto, metaforicamente, vai dar lucro esotérico, espiritual para todas as partes envolvidas. Essa nossa fala para o outro, esta pressão social que esta pessoa que é rebelde costuma magoar os outros, esta pressão social vai funcionar? Vai se sentir pelo menos envergonhado e retrair? Eu tive ontem uma oportunidade, e vocês sabem que eu uso muito a minha vida para poder explicar para vocês, para poder colocar essas coisas na nossa vida prática. Eu tive ontem uma oportunidade de me encontrar numa situação onde neste momento 3 pessoas estavam envolvidas. Alguém que me disse algo e que pediu silêncio, a qual tem uma amizade um pouco menor sobre aquela a qual ele pediu para que eu mantesse segredo. Esta é uma pessoa envolvida. A pessoa outra envolvida, a qual este falou e pediu que eu tivesse silêncio, e a minha pessoa pensando, e agora? Conto para esta pessoa a qual o meu zelo, a qual eu honro esta amizade muito mais do que esta outra. Eu conto as coisas que esta pessoa falou. Se eu contar, eu estou fazendo o certo, porque afinal de contas esta pessoa é um amigo, ou eu vou estar traindo este que me pediu silêncio? Ou será que este que me pediu silêncio é mal intencionado e pensou que pedindo para que eu pedisse silêncio, ele me induziria a ir correndo contar para a pessoa? O mundo está cheio de pessoas doentes, de pessoas malandras. E se você for verdadeiro, se você estiver treinando não fazer lachonará, cumprindo, não sendo hipócrita, fazendo aquilo que diz fazer, provavelmente você vai ser, como é que eles falam, cancelado em muitas coisas, você vai ser, vai tomar um chute muitas e muitas vezes. E este é um preço para que nós consigamos continuar a ter valores, não é? Então eu tive essa oportunidade, de uma maneira sucinta, de uma maneira respeitosa, porque amo pessoa, você sabe, de uma maneira respeitosa, eu testei, eu induzi para que essa pessoa me desse um sinal, se ela queria saber alguma coisa da outra. A pessoa me deu um sinal. Eu pude ver ali o que eu estava esperando. Terreno alicerçado, casa alicerçada, porta que você bate e tem gente ali. Pessoa íntegra e inteira, que me deixou à vontade, que me disse fique tranquila, fique em paz, não quero saber, que bom que você me disse que aconteceu isso, porque a verdade sempre vai ser melhor. Esta pessoa me disse esta frase, a verdade sempre vai ser melhor. Então, aquele que vem te induzindo, te envolvendo para sair de bom de uma história onde ele é o vilão, não a vítima, esse entorno todo é perigoso, e aqui nós nos testamos. E aqui você precisa ter um resultado eficiente. Está prejudicando a pessoa? Está com perigo de vida? Está? Entende? Você precisa entender o resultado. E eu encontrei esta porta, que é o bem íntegro, que soube compreender, nem quis saber o que foi dito, e nem eu quero saber o dito pelo não dito, como ficou. E é assim que deve ser. E você fica com Shimirat Elashon, porque as pessoas mal intencionadas são ludibriadoras. E às vezes não é porque elas são más de índole, às vezes é porque elas estão doentes. Doentes mesmo. Aquelas doenças
da personalidade, não as doenças da alma, as doenças da personalidade, o narcisismo, às vezes um ego exacerbado e algumas outras patologias psiquiátricas. Então elas são pessoas doentes muitas vezes. Esse foi um exemplo prático que eu tive. Tive a oportunidade e mais uma vez eu venci. Então eu quero dizer para vocês que tem como. Nós conseguimos fechar a nossa boca. E nós conseguimos abrir ela na hora certa. E às vezes nós conseguimos acertar o alvo para quem nós estamos falando. Mas muitas vezes nós nos damos muito mal. Até quando estamos fazendo o certo. É permissível, deixa eu ver se é aqui que eu estou. É permissível, não é aqui que eu estou. Nossa, sabe de até conhecer. É permissível divulgar que o judeu viola regularmente uma alahá específica. Tá? Então, eu vou usar a palavra judeu porque nós estamos falando da lei judaica. A alahá, tá? A lei judaica. Específica. Se ficar claro que ele está ciente da alahá e preferiu ignorá-la. E é lógico que a divulgação desse comportamento o induzirá a mudar. Aqui, eu quero lembrá-los, quem acompanha o Talmud essencial, para nós aprendermos como olhar, saber o que tem dentro do Talmud, nós aprendemos lá dentro que existem em algumas oportunidades que você, sabendo que aquele ato que a pessoa está prestes a cometer é um pecado, é um crime, é errado, você tendo esse conhecimento pode chegar para a pessoa e dizer, olha, isto aí não pode, você não pode sair matando as pessoas. Por exemplo, um exemplo bem forte, você não pode sair por aí roubando as pessoas desse jeito. Você avisou. Então a pessoa foi avisada e ela ainda assim cometer, ela ainda assim for lá e fizer, dentro da alahá, isto é pior, isto é um agravante, como nós chamamos aqui no direito. Então, se nós formos tirar a palavra judeu, nós podemos entender permissível divulgar que uma pessoa viola regularmente uma lei específica, por exemplo. Vamos falar uma coisa mais branda agora, no nosso dia a dia. O horário do lixo é às 5 da tarde. Tem tabuleta e outdoors dizendo isso. A coleta, daqueles que fazem a limpeza, que já não é um serviço fácil na cidade, faz a limpeza, faz a separação, o lixo seco, o lixo orgânico, todo esse processo ao qual nós tanto gostamos de levantar bandeiras e tudo. Tem o horário certo para levar o lixo? É esse o horário. A pessoa sabe disso, tem um outdoor na cara dela, na frente da casa dela, ela vai lá e coloca as 3. Ela vai lá e coloca 6, desculpa. É até as 5 horas, ou de preferência, logo próximo das 5 ela vai lá e coloca 7. Às 19 horas, por exemplo, da noite. Onde os cachorros, se estiver na rua, vão lá, vão mexer no lixo. Você vê isso uma vez, você vê isso 2 vezes. Você fala para a pessoa, se não é o horário do lixo, por favor, vamos viver em comunidade limpos, em paz, shalom, na nossa comunidade, na nossa rua, então a pessoa vai lá e coloca às 19 horas. Todo aquele rebuliço no outro dia, de cachorros, todo mundo triste, todo mundo com raiva no outro dia, porque cria então raiva. Olha quantas coisas são produzidas. Então é permissível divulgar. Divulgue. Eu estou te avisando, você não quer escutar pelo bem da comunidade, pelo bem de todos nós, do coletivo? Então eu vou divulgar. E divulgue mesmo. No rádio da cidade, na rádio da cidade, aqui por exemplo, que é uma cidade pequena, coloca um papel assim na porta da casa da pessoa. Neste momento, olha como é importante nós compreendermos esses estudos. Este momento, você envergonhar a pessoa não caracteriza ela chamará, não caracteriza maledicência, nem você prejudica, é uma depreciação aqui verdadeira, é necessária, então você pode, porque ela está infringindo aquela alahá, e ela foi avisada, e ela não obedeceu, e ela não foi legal com os outros, então, por certo, ela vai mudar de atitude. Esta é a pressão social, é nisso que ele direciona, essa é a pressão social. Então, provavelmente, ele vai se modificar. Isto aplica-se também se ele transgredir a lei por causa de uma tentação. Tem aquela tentação do Shabat, por exemplo. Aquela tentação do Shabat. Ele sempre sai do celular, sempre sai do celular.
você pode também pode. Contar para todo mundo que ele sai de celular. Você que é judeu, por exemplo, conta para o outro lado. Sim, ele é do celular todo Shabbat. Eu não acredito. Uma pessoa que vai na sinagoga, uma pessoa que reza, que parece usa tzitzit, o tefilim. Não, mas ele liga o celular e fica lá zapeando o Shabbat inteiro. Então você pode, é permissível, tá? Porém, devemos ter certeza de que todas as condições do toelete, que é a fala construtiva, que nós falamos, incluindo pureza de intenção e falta de uma alternativa, se aplicam. Vamos entender aqui. Lembram que nós falamos que tem que mudar o resultado? Tem que ter um resultado. Precisa ter algum lucro esotérico. Precisa fazer sentido. Essa é uma das condições, tá? Tem que ser uma fala construtiva mesmo. E outra é quando não tem outra alternativa. Teria outra alternativa de fazer com que essa pessoa realmente não coloque o lixo lá nesse horário, sem que você divulgue que ela faz isso? Que ela é uma mal educada, não sabe viver em comunidade? Você tem outra alternativa? Se tiver, é essa que nós vamos usar. Se não tiver, nós vamos divulgar. E não precisamos nos sentir lachonarenses porque estamos fazendo justiça. Aquela justiça no mundo, um atributo colocado por aqui, por Hashem, para que nós também aprendamos a utilizá-lo. Justiça com benevolência, justiça com carinho, justiça com misericórdia, justiça com bom senso. Não vamos sair atacando as pessoas de qualquer jeito porque estamos fazendo justiça e somos justiceiros. Porque aí a gente vai cair naquela coisa que é fazer justiça com as próprias mãos. Não é esse o objetivo. Esse foi a parte então do Lashon Hará. Agora nós vamos ver o exemplo, né? A hora é agora. A serpente, gosto muito das histórias da serpente, porque a serpente, ela é o Yetzer Hará, ela é uma ideia de sabedoria, e em algumas filosofias, ela é aquela que ficou como o pó da terra e isso é uma maldição. Ela é aquela que come o pó da terra, mas o pó da terra tem em todos os lugares, isso mais parece uma bênção. Ela é uma serpente invejosa da beleza de Ravá? Ela não é uma serpente invejosa da beleza de Ravá, e sim uma serpente macho que se apaixonou por Ravá? Sim, ela é. Ela é a falta de domínio sobre os nossos desejos? Sim, ela é. Ela é tudo isso. Sim, ela é aquela nossa amiga falsa? Ela é. Ela é aquela nossa amiga que não é falsa, mas é lisa como uma cobra? Ela é. Ela é parte da nossa estrutura, da nossa, não personalidade, mas daquele pedaço que fica para baixo, lá embaixo, inerte. A serpente cujas, e gosto também do nome Lilith, porque existem também as histórias que atribuem à serpente o nome Lilith. Não vamos falar de Lilith agora, mas são muitas histórias, são muitas metáforas, é muito simbolismo e muita profundidade aqui. Para você que gosta, muita Kabbalah, muito recebimento esotérico. A serpente cujas palavras enganosas criaram uma barreira entre Deus e o homem foi amaldiçoada e comerás pó todos os dias de tua vida. O Talmud, em Brahot, interpreta a frase todos os dias de tua vida, todos os dias de tua vida, em outro versículo da Torá, em Devarim, como referindo-se à era messiânica. E aí nós temos uma nota de rodapé que diz: esse ensinamento está também na Haggadah de Pessah. Temos o vídeo no canal de Pessah. Portanto, no final dos dias, todas as criaturas serão curadas de suas doenças, com exceção da serpente. Então, por isso a máxima que diz que os que costumam falar Lashon Hará não encontrarão cura no final dos dias. Então, portanto, no final dos dias, todas as criaturas serão curadas de suas doenças, com exceção da serpente. Lembro que em Devarim nós falamos muito, na Paraxá, se eu não me engano, da semana passada, ou dessa,
que terminou, no caso, sobre as maldições. A finaleira, quando Moshe já está se despedindo, porque ele não entra na terra prometida, as maldições e as bênçãos, as doenças, as pragas, a fome, a pobreza, o desacordo, o caos mesmo. Não é? Isto é, bom, e assim, como a serpente morde porque não foi encantada, isto tem entre parênteses, isto é, curada de sua maldição, assim também não haverá nenhuma vantagem, ou seja, nenhum remédio, para o dono da língua. Está incorreto do rei Shlomo Melech. Os que costumam falar Lachonará, como a serpente, não encontrarão cura no final dos dias. Isto é Midrash, tá? Midrash Haggadah Bereshit 79, 2. E no Pirkei de Rabi Eliezer, no capítulo 52. Nós damos as referências quando temos, ok? A sua única esperança é arrepender-se agora. Então, como nós dissemos, a tshuva é todos os dias. Né? Nós temos a tshuva e a tshuva. Nós temos o arrependimento e o arrependimento que produz o retorno a Hashem. Que nós temos aquele costume de dizer assim, não é arrependimento, é retorno, é arrependimento. Por isso nós temos os termos tshuva e teshuvah. Nós temos arrependimento. E este arrependimento, para ser uma tshuva completa, ele vai produzir este retorno. Há necessidade de ser genuíno. Há necessidade de ser espontâneo. Há necessidade de que o vivente entendeu que aquilo era errado. Como eu disse antes, não está comprando um passe para ter cura no final dos dias. Não, ele entendeu que estava errado. E assim é que vem a gratidão, assim é que vem o entendimento, assim é que é saber Deus, já que não podemos conceituá-lo, mas é compreender, é admitir, é entender, é intelectualmente perceber que estava errado fazer Lachonará, como uma serpente. Aquela serpente princípio. O fofoqueiro provoca sofrimento não só a si mesmo, como também a comunidade inteira. Se o fofoqueiro começar a ser banido dos lugares, começar a ser, as pessoas tratarem ele com indiferença, como nós já falamos aqui muitas vezes, é um mal para ele mesmo, ele vai se sentir mal, que sabe pare. Mas aqui quando ele fala que ele não faz mal somente para si, é porque ele faz mal para si. Nós já sabemos disso. Ele perde méritos, mas não é só para si mesmo, e sim para o coletivo. Nós estamos com o pessoal aqui na rua colocando piche, eu acho, no asfalto. Então, se vocês estiverem escutando barulhos, é um rolo compressor. Esta é a vida real. O Rabi Shimon ben Pazi disse, a chuva é retida somente por causa dos que falam Lachonará, como está escrito em Mishlei. Mishlei 25, 23. O vento do norte evita a chuva e Deus mostra uma fisionomia zangada quando há segredos. O Zohar afirma que este pecado traz a morte e a destruição do mundo. Sim, o Lachonará, completinho, gente, não só a fofoca, aquele todinho que a gente já está quase que passando de ano aqui, de tanto que já sabemos sobre o assunto. Ele destrói o mundo, ele destrói as lavouras, não tem orelha, não tem marcoche, ele destrói os templos, não tem lugar onde Deus possa ficar, metaforicamente falando, a casa de Hashem, o templo de Hashem, com o Lachonará. Não tem como isso se manter, não tem como se sustentar um lugar de paz próspero com o Lachonará. Então o mundo é destruído pela língua maledicente das pessoas de língua má. Portanto, quem cuida do seu próprio bem-estar e do bem-estar dos seus semelhantes, lutará para adquirir a qualidade de ouro de Shmirat Lashon, a qualidade de ouro de Shmirat Lashon. Lembra que nós falamos das moedas? Às vezes a gente falar uma coisa lá vale prata, mas o silêncio Shmirat Lashon vale ouro. Vou ler esta última frase.
Portanto, quem cuida do seu próprio bem-estar, sim, porque precisamos cuidar do nosso bem-estar, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar de nós, e assim cuidarmos do próximo, do bem-estar, do semelhante, lutará para adquirir a qualidade de ouro de Shmirat HaLashon. Sim, quer um detox, Shmirat HaLashon. Quer melhorar a pele, Shmirat HaLashon. Quer dormir melhor, Shmirat HaLashon. Quer entrar de vez no mundo do ouro, que era a vinda de Mashiach, que é um passo além, como Buzz Lightyear, ao infinito e além, faça Shmirat HaLashon. Então esse foi o 55 dia, o 55º dia de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat HaLashon. Você começou agora, vai lá no primeiro vídeo, 6 vídeos primeiros, depois 1, 2, 3, 4, cada dia. Não corresponde necessariamente aos dias do mês, mas a base é feita assim, em 2 ciclos, né? Um ciclo que começa em Tishrei e um ciclo que começa em Nissan. Então agora nós vamos ler hoje, foi este o vídeo. Estou um pouco ligada na tomada, o que é muito bom, vou beber mais um pouco de água, temos que ter energia. Energia para estudar muito. Quem estuda a Torá sabe que não é pouco. Deus nos deu a Torá. Aí nós pensamos, bom, é só a Torá que tem que estudar. Aí ele olhou para baixo, assim, porque ele está no céu, ele é mais que nós. Ele olhou para e disse, você está achando fácil, você está achando pouco, então eu vou mandar o Talmud também. Aí a gente começa a se inteirar ali, tem um monte de lei e tal, mas não é judeu, é Bnei Noach. Mas estamos no peito. Conseguimos cumprir, também estamos estudando o Talmud. É só a Torá e o Talmud. Só essa lei escrita, tão bonita, vou estudar, eu amo muito a Torá. E ele diz, você está achando pouco? Está cumprindo as 7 leis de Noach? Você está cumprindo os 613 mandamentos, se você for um judeu? Então eu vou mandar para você um midrash. Mas eu acho que eu também vou mandar para você algo que vai torcer o seu cérebro. Vou te mandar a Kabbalah. Eu vou te mandar tudo, ao qual você achava que só se chamava Torá e era só isso. Então a Torá, tudo que Deus nos deu, a oportunidade de conhecer através do estudo do intelecto. Então quem estuda, estuda bastante todas essas coisas, sabe que precisamos ter energia. E antes que eu me esqueça, sim, você pode estudar qualquer coisa. Se algum rabino aí disse que nós não podemos estudar Kabbalah, não podemos estudar não sei o que, esqueçam este rabino, ou puxa ele de canto se você ama ele demais, e conversa com ele e diz assim, rabino, o senhor está com medo que eu não tenha condições intelectuais de entender isso? O senhor está me medindo por baixo, eu quero que o senhor fique tranquilo, eu estou estudando, estou aprendendo, estou entendendo, vou lhe perguntar o que eu tiver dúvida. Porque Deus deu a Torá para toda a humanidade. E todos os seus adendos também. Vamos lá, então, hoje ler o 27. Vamos ler o Salmo 27? Por conta de estarmos ainda em Elul. Hoje é de manhã aqui. É Boker Tov, é boa manhã para você. Então, nós vamos ler o 27, sabendo, lembrando que até Sukkot nós lemos o 27 de manhã, o 27 à tarde, sem deixar nenhuma outra mitzvah de fora. Todos os salmos que nós precisamos ler no dia, todas as bênçãos, as preces, tudo continua como era. E aquelas que você quiser fazer a mais, como o salmo do seu aniversário, do seu nome, tudo mais. O 27 é um plus, é uma mitzvah a mais. É um serviço a mais, ele não tira os outros, ele não diminui, não subtrai os outros. Você tem que fazer ele em todos os outros. De Davi. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência. O que eu haveria de recear? Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração. E mesmo que desfeche guerra contra mim, minha fé permanecerá inabalável. Um anseio manifestei ao Eterno e sua realização buscarei. Que eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar sua glória e buscar a compreensão de seus mandamentos.
Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito de sua tenda, erguer-me-á acima do cume das montanhas, protegido contra os inimigos que me quiseram destruir. Trarei então oferendas de gratidão à sua tenda, e entoar-lhe canções de louvor. Escuta, ó Eterno, minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta, quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu teu mandamento, buscai minha presença. E tua presença ele busca. Não ocultes de mim tua face, e não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu socorro. Portanto, não me abandones e não me ouvides, ó Deus de minha salvação. Abandonaram-me meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não fora minha fé perseverante, de que alcançaria neste mundo a bondade de Hashem. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á teu coração, por depositares no Eterno toda a tua esperança. Shalom a todos, até uma próxima.